Código Aberto na área, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo ao nosso encontro, onde aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito bem diferente. E eu já vou direto ao assunto. Você é um missionário, você está vivendo com a gente essa temporada incomodado, se incomodando para incomodar o mundo. Esse é o objetivo do Código Aberto, onde aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito diferente, curioso, criativo e, acima de tudo, democrático. E quando eu falo democrático é para você participar, para você entrar nas redes sociais, participar do nosso Face. Você já deu um like lá no Face, você é nosso fã ali na página. Todo dia tem selfie do Código para você com alguns vídeos, alguns recados. Às vezes eu falo mais, falo menos, não importa. O meu dia a dia está sendo compartilhado com você no selfie do Código para a gente junto esperar a volta de Jesus com a impaciência missionária de uma geração que quer apressar o retorno de Cristo. Amém? E é por isso que a gente está aqui junto nesse momento. Eu já quero apresentar para você os nossos convidados, porque o Código Aberto já começou. E eu quero falar aí, tudo bem, pastor Fábio? Tudo jóia, Daílson? Sono? Não, estou feliz de estar aqui. É, mas nesse horáriozinho dá um sono, não dá? Dá um pouquinho. Não dá? Se você está assistindo um programa inédito, agora é o sábado à tarde, e a gente tem aquele momento assim que às vezes dá dando aquele sono, né? Mas aqui no Código Aberto não, a gente vai se animar, né, Laura? Tá animadona? Com certeza. Sono nenhum, né, Pedro? Cantar com Nenhum. energia. Importante é a gente estar junto aqui estudando a Bíblia. Pastor Fábio, só na paz? Só na paz, graças a Deus. Estou gostando demais de estar aqui, principalmente conhecendo o pessoal aqui, viu? A Liz é muito inteligente. Você viu só, né? Nossa, e a Eu Laura... também, né, pastor? A Laura canta muito gente mais do que eu também pensei. E ele é um bom Pedro. compositor, né, cara? Você viu que ele falou ele- só dela, né? Tava esperando aqui. A Lisa Ela é veio inteligente, ela é inteligente e ele é bacana. Ele é gente boa. Você sempre com o teu quadro no Conexão Jovem, né? Continuo lá com Metáforas Urbanas. Metáforas Urbanas. Vale a pena você ir assistir, Vale viu? a pena. Hoje saiu mais um, a Bianca estava me mostrando. Não repara a parte final que eu saio andando assim meio torto, viu? Ó, normal. pastor, eu vou fazer um desafio aqui em público, perante toda a televisão, perante todos os nossos telespectadores, para você fazer o teu canal no YouTube, pastor. Isso aí. Ó, desafio, hein? É. Desafio agora. Eu tenho um canal no YouTube da igreja, que é Isso. da Comunidade Esperança. Não, mas você com tua performance de pastor, com artes cênicas, Tá. vamos falar assim um pouquinho de pegada de ator, você pode ajudar tantos jovens e hoje a juventude precisa de boas referências na internet, né, pastor? Não, vim aqui conversar com você, me ajudou muito, porque você é tão empolgado Valeu, nessa área. já estou te que você incomodando, já tá estou já tá me feliz. puxando pra Viralizando aqui o pastor. É. Pastor, um sonho. Sonho. Sonho é estar vivo na volta de Jesus, ser parte do 144 Então, um mil. outro sonho. Esse sonho vai vir para todos. Então, vamos para o próximo, tá bom? O sonho é... Agora, eu sou pastor auxiliar, meu sonho agora, por enquanto, é ter minha própria igreja. Que legal, bonito. Sonho ministerial e direito de todo pastor, né? Que bacana. Vamos lá, Pedro, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Sono ou sonho? Sono eu amo, né? O sonho, como viajante, tem um lugar do mundo que eu amaria conhecer, que é um meu sonho de consumo, que é Tóquio. Tóquio. Amaria passar um tempo lá como missionário, mas também para conhecer aquele lugar, aquela cultura me fascina. As culturas me fascinam de forma especial, né? Cidade mais Mas- populosa do mundo, mais de 30 milhões de habitantes lá em Quando você falou sonho, a primeira coisa que veio na cabeça é Tóquio. Tóquio. Olha aí, cara. Tóquio. Não sei porquê, mas... E nós três de xadrez por quê, hein? Olha aí, Festa junina. Combinando, né? A gente está instruída aqui, a ala gente ó. escolheu Olha feminina. aqui, ó. Primeiro foi o tênis, agora as camisas. Geração piquenique aqui, né? Vamos lá. E aí, Liz, tudo bem? Tudo bem. Sono ou sonho? Eu admito que eu tô pensando até agora, talvez seja o sono, mas eu tô Ah. pensando até agora qual é o sonho. Admito que eu sempre tive o sonho de viajar o mundo todo. E parece que depois que eu virei missionária, meio que baixou esse sonho. E parece assim, mas é quando você mais pode viajar? Mais ou menos, porque como a gente fica mais tempo em cada missão, aí já reduz em muita possibilidade de conhecer o mundo Com todo. certeza. Mas pode ser Antes- até um sonho material, eu quero uma cobertura na frente da praia, Ah, não. no Rio Tietê, em São Paulo. Não, né? Piorou. Não, acredito que... ó, atualmente eu tenho tido assim, muita vontade de conhecer o país que eu... Bom, acho que vamos para esse caminho, vou te imitar, já que o sol não está Pode tirando imitar, a já criatividade imitei aqui. tanta gente aqui. Eu acho que seria conhecer a China atualmente. Ó, legal Eu também. e o meu namorado já estamos conversando aí de quem sabe passar o lua de mel lá e fazer um tour aí bem cultural ali pela China. Por enquanto é isso. A Laura vai querer conhecer a Coreia agora também, né? Então, para completar você viu, né? os olhinhos Japão, fechados. China, Coreia do Norte, né? Norte, né? Eu ia falar. Não, olha, o meu sonho, eu tinha 2 sonhos. Um se realizou há pouco tempo, que eu me casei. Ah, que lindo. E para todos os não casados, case, que é muito legal. Continua vivendo uma vida de sonhos, Laura? E o segundo é ser mãe, acho. Quer dizer, acho não, Olha tenho aí. certeza. Claro. Não tá na hora ainda, acho que todas as coisas têm uma hora, mas eu tenho vontade.
Que bacana, hein? Laura e suas estampas. Ó, o povo nas redes sociais está comentando figurino aí. Tá legal, viu, Laura? Parabéns, não, a gente brinca assim com sonhos, esse aqui é o código aberto. Eu tenho um sonho, olha aí, se você puder, eu abro meu coração, né? Com quem é para a Coreia, outro ali que é para a China. Meus sonhos são um dos 3 lugares, que eu acho só depois da volta de Jesus que vai ser bem melhor, né? Ilhas Maldivas, pequeno, né? Bem básico. Seychelles, que é um outro lugar que tem lá perto de Madagascar, ou Bora Bora, que é um outro lugar que tem no Tahiti. São 3 praias paradisíacas do mundo. São 4, porque a outra está em frente de Noronha, né? Noronha eu já conheço, graças a Deus, então faltam só essas 3. Mas daí um dia, quem sabe, minha filha casa com o Ricasso e me leva lá depois, porque agora não dá. Gente, vamos falar agora de código aberto, das segundas orações. Vamos lá, pastor, ora pra gente. Santo e bom Deus, como é bom estar na tua presença outra vez. Como é bom poder estar aqui e expressar todo o amor e carinho que a gente tem por ti. Obrigado por tudo que o Senhor já falou para nós através da tua santa palavra. Te pedimos que desta vez o Senhor fale outra vez profundamente ao nosso coração e daquelas pessoas que vão estar assistindo esse programa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Falamos de Daniel, falamos da cativa lá, daquele rei, nós falamos de Esther, nós falamos de tantos missionários, de tantos desafios missionários que você já entendeu que essa é a temporada da missão, para incomodar mesmo. E agora a gente, na nossa temporada, no nosso guia de estudo, entramos realmente no maior, no melhor, no tudo de todos os missionários do universo. O maior missionário da Bíblia do universo foi? Jesus Cristo. E aí, pastor? Amém, né? Graças a Deus que ele veio até aqui para nos salvar. É interessante que a Bíblia, a lição dessa semana começa falando exatamente como todo o Velho Testamento foi escrito para predizer que Jesus Cristo viria. Sem Jesus, o Velho Testamento nem faria sentido. Na verdade, tudo que acontece, desde aqueles cordeiros que eram mortos no templo, Sim. nos altares, tudo era símbolo de Jesus, o Messias que viria. O anúncio já começou ali no Jardim do Éden, quando Deus matou o cordeiro e vestiu o primeiro casal com aquelas roupas feitas com a pele de cordeiro. Tudo dizendo claramente que um dia um mestre viria e nos ensinaria todas as coisas e nos mostraria quem de fato é Deus. Quando o santuário foi construído, é muito interessante que a Bíblia cita que Deus falou assim: e me construirá um santuário para que eu habite no meio do meu povo. E aí depois Jesus vem, e quando João fala de Jesus, ele fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo ali significa ele tabernaculou entre nós. Olha só, Deus fez a sua tenda no meio de nós para que a gente pudesse conhecer de fato quem é Deus. Então, o missionário que veio de mais longe, né, é Jesus. E é o missionário mais esperado de todos. Durante muito tempo se predisse a respeito de Jesus, e quando ele veio, a gente não tinha a ideia da glória de Deus até que a gente pudesse ver Jesus de fato. Então, a lição, muito inteligentemente, deixou a lição 7 para ser a lição de Jesus, porque verdade, ele é a lição perfeição. 7, Ele é a perfeição, o mais perfeito de todos os missionários. Muito bom. Na lição da perfeição, o missionário é Jesus Cristo. Pedro, a Trindade é missionária? Sim. Na verdade, Deus, desde que decidiu criar o ser humano, ou desde que decidiu criar todas as criaturas que pudessem amar Ele, decidiu também ter a missão de salvar, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente estava falando, né, no último programa sobre tempo em missão, né? Quanto tempo José demorou para reencontrar a família, quão longe esses personagens foram. E eu acho que a missão de Deus, né, da Trindade, começou a partir do momento que a gente pecou e vai durar até quando a gente voltar para o céu, né? Eles estão longe dos amados, que somos nós, desde aquele tempo. Eles sentem saudade da gente desde aquele tempo. Eles estão em conflito por tudo que está acontecendo desde aquele momento. Então, ele falou o maior missionário, né? Eu coloquei aqui, a maior abnegação é a parte deles, o maior tempo de distância, o maior o maior sofrimento todo vem da parte deles, né? A gente às vezes imagina Jesus o sofredor, né? Mas Deus também é sofredor, o Espírito Santo também é sofredor. A Trindade como um todo, a figura de Deus triuno, está em sofrimento desde que o pecado entrou no mundo e em missão para salvar esse mundo até o dia que Jesus voltar para nos buscar. Então se a gente for avaliar, é muito tempo, né? Legal. Para as duas aí. A Bíblia é o livro mais missionário que existe da face da Terra.
Mas o Velho Testamento é um livro de lutas, é um livro de batalhas, é um livro de sangue escorrendo, é um livro de reis e impérios, e reis bons, reis maus. E o Antigo Testamento, para muitos, às vezes, tem aquela visão de que o Antigo Testamento cheira sangue. O Novo Testamento cheira céu, cheira cruz, cheira graça. Então, vocês conseguem ver um Jesus missionário apontado no Velho Testamento também? Eu consigo ver não só pelas profecias que já apontavam que viria, porque seria, acho que, algo muito simplório, se fosse só profecia, só fala. Não, vai vir, não se preocupa não, tem muito sangue agora, mas um dia vai vir. Mas Deus não deixou só isso, Ele não deixou só profecias e fala do que aconteceria um dia. Ele também deixou pessoas que demonstrassem isso por meio das atitudes e da vida delas. Então, a gente já falou aqui de Abraão, que era claramente um exemplo do que Jesus seria, que era a questão de que, desde o começo, o chamado de Deus para Abraão é: "Sê tu uma bênção". Deus fala para ele já no chamado dele. Então, a ideia sempre foi, olha, vai ter gente que vai me representar e vai abençoar ao mundo todo, não só o povo ali que eu escolhi, mas vai abençoar o mundo todo por sua influência, por sua posição, o que seja. Como a gente já falou, todos os personagens que a gente veio tratando nas últimas semanas apontavam para isso. Deus foi se revelando não só por meio de profecias do que Jesus viria fazer, mas as pessoas que ele escolhia iam pouco a pouco mostrando isso também. Fala, Laura. Tua perspectiva de Jesus missionário também no Velho Eu Testamento. acho que isso se completa, porque no Antigo Testamento ele vem sendo revelado através das pessoas, mas no Novo Testamento ele se personifica. Então, assim, a pessoa de Jesus não quer dizer que no Novo Testamento o ambiente não fosse sanguinário, né? Tá mostrando exatamente isso com a morte de Jesus, que foi uma coisa horrível. Mas a pessoa dele muda. Muda a história, muda a perspectiva, muda a história das pessoas que não acreditaram nele, a história das pessoas que acreditaram nele. Então, é interessante como a Bíblia vai se completando. No passado, ele é representado através das pessoas, mas no Novo Testamento, ele está. E a expressão "o desejado de todas as nações", o que ela evoca a vocês? Acho que da Bíblia, o livro de Isaías é um livro fantástico, né? E a lição começa falando um pouco sobre o livro de Isaías, e ele foi considerado o profeta evangélico, o profeta que mais falou a respeito das boas novas de que o Messias um dia viria. E ele predisse um monte de coisas. Quando Jesus ia nascer, que ele ia nascer de uma virgem, o ministério dele, o que ele ia fazer. Ele predisse até algumas palavras que Jesus ia falar. Então, é muito interessante você ver o ministério de Isaías nesse, né? E essa expressão "desejado de todas as nações" é porque todas as nações parece que esperam pela salvação que haveria de vir de alguém. Durante muito tempo se esperou que Deus tomasse a providência de mandar alguém que realmente pudesse ajudar a humanidade nesse setor que a gente está vendo, que é o pecado, tirar o pecado do mundo. E essa proclamação veio principalmente em cima do povo de Israel. Mas todas as nações sentem essa necessidade, todas as pessoas do mundo sentem a necessidade de um Salvador pessoal que viria aqui e tiraria os pecados do mundo. Tem uma coisa só que vem à minha mente, que às vezes a gente fala de salvação e de necessidade de salvação, mas muita gente acho que talvez nem tenha essa concepção, né? Salvar do quê? Do que eu preciso de salvação? E aí eu, lendo aqui o trecho que a lição sugere, né, em Lucas 2, a partir do capítulo 2, verso 8, ele descreve assim: as boas novas de grande alegria para todos, como se fosse a maior alegria que o povo fosse ter. E qual que seria a maior alegria que uma pessoa poderia ter nesse mundo? E acho que a coisa mais não natural desse mundo seria a morte, né? E desde o começo da história da humanidade, quando o homem teve que começar a lidar com a morte, ele não achou isso natural. E acho que é a coisa que todo mundo, se pudesse escolher, ter mais vida. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo busca a felicidade. E ninguém busca a felicidade por um tempo determinado, né? A gente fala, eu quero ser feliz por 30 anos e depois morrer. Eu quero ser feliz, eu gostaria de ser feliz o máximo que eu pudesse. Para que isso aconteça, eu preciso ter o máximo de vida. E Jesus Cristo, ele representa justamente a vida, devolver a vida que nos foi roubada, que nos foi tirada, que nos foi limitada. Então, quando você falou desejado de todas as nações, é porque se tem um ponto em comum que todas as nações, que todas as eras, que todo ser humano se encontra, é o desejo pela felicidade e a felicidade plena que viria, que pode ser concretizada na vida. E Jesus é a vida, a ressurreição e a vida. Gostei, até porque o pecado arrancou de nós a imortalidade,
mas não o desejo de imortalidade. Exato, que todos não temos a ainda, vontade. né? Nós fomos feitos para sermos imortais. Ninguém, não existe uma pessoa no mundo que em estado são de consciência, emocional e satisfação de vida diga, não, eu nasci para ter um período de 80 anos, depois fechar meus dias. Não, a imortalidade foi retirada pelo pecado, mas a gente continuou se achando imortal. Isso que é o complicado. Para nós, a gente é imortal. Por isso que a morte machuca tanto. Por isso que eu não quero ver nunca alguém morrendo e nem eu quero morrer. E é esse desejo que é de todo ser humano que Jesus Cristo é o único que pode solucionar. Por isso ele é o desejado, né? Isso, para mim, é até uma prova contra o ateísmo, sabe? Porque alguns me dizem, pastor, eu vejo de tudo, você é muito bem-vindo em todos os teus comentários no Selfie do Código, eu leio os argumentos, leio com carinho os comentários, mas não adianta. Pode falar o que for, tem um momento da vida onde dentro de nós alguma coisa clama pelo que Cristo missionário veio fazer. A missão de Cristo foi nos dar a resposta de uma única pergunta. Por que a gente não vive para sempre? Por que eu não posso? Por que existe esse intruso, esse sequestrador de sonhos chamado morte? Né? Para mim isso é prova que Deus existe, o mal existe e aponta para um Deus missionário que veio para transformar tudo. E aí vem Jesus como nosso missionário principal. É por isso que a gente tem essas pessoas hoje em dia tão depressivas, parece que a vida não faz sentido para muita gente vive a vida em busca de um sentido. E o Walter uma vez me ensinou uma coisa muito legal, ele falava assim que ele nunca entendeu porque tanta gente paga tão caro por quadros de Picasso, de Pablo Picasso, que é 100 milhões de reais, milhões de dólares por um quadro de Pablo Picasso. E ele falava assim, eu não entendo por que você vai pagar tão caro por uma coisa que você pode fazer você mesmo. Porque eles achavam os quadros de Pablo Picasso meio estranhos, quadrados, umas pinturas estranhas. Até o dia que ele foi, uma vez ele conversando com uma professora dele de música, a professora virou e falou, sabe por que tem gente que não gosta de música clássica? E ele falou, por quê? Ela falou, porque tem gente que não tem cultura suficiente para entender música clássica. Aí ele falou, será que eu não tenho cultura para entender Pablo Picasso, por isso que eu não gosto dos quadros? Ele foi estudar Pablo Picasso. Diz que depois de estudar Pablo Picasso, ele voltou a ver os quadros e falou assim, cara, acredito que eu comecei a achar os quadros bonitos. Né? Vale 100 milhões. E aí ele descobriu por que ele não gostava de Pablo Picasso. Ele entendeu naquele dia que você só entende a criatura quando você conhece o Criador. Você só entende quem você é quando você entende quem te formou. E nesse mundo a gente vive com muitas pessoas tristes, sem sentido na vida, porque elas não conhecem quem foi que os trouxe a esse mundo e qual é o propósito dele para a vida delas. Tem essa história fantástica, ninguém melhor do que a Liz para falar de Pablo Picasso, artista plástica. Eu já estava aqui me correndo, que eu falei assim, na verdade não é tão fácil fazer o que ele fez, não. Na verdade, se você ver vídeos assim, do processo artístico dele, era incrível, ele conseguia fazer assim, esboços inteiros sem tirar o pincel ou o crayon. Tem uma genialidade, do quadro. Tem né? uma genialidade, uma técnica muito sofisticada. Mas exatamente confirma o que você está falando do nosso Criador, que tem uma técnica muito sofisticada para criar seres humanos tão complexos. Mas eu estava pensando também, por outro lado, de novo com as minhas dicas missionárias, vamos lá, que Alice. Quando você vai também servir, uma coisa muito importante de ter em mente é que todo ser humano tem esse vazio. A gente vê isso já estudando antropologia, por exemplo, que nos mitos de fundação sempre existe em todas as culturas algo muito similar, que é alguém cria. Na verdade, os únicos que falam que criou do nada é justamente algumas teorias de cunho evolucionista que vão criar essa ideia de criação do nada. Mas é o acaso que cria. A maioria das outras, exatamente. Até tem uma personificação nesse acaso, né? Mas é muito curioso porque na maioria das culturas tem alguma coisa, algum casamento, seja de um animal com uma pessoa, dois animais, duas pessoas que seja, que criaram o ser humano, a Terra. É sempre algum elemento assim. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai pensar também nos vazios existenciais, também na cultura a gente tem sempre alguma coisa que vai tentar preencher esse vazio. Hoje em dia a gente vê que muita gente está tentando preencher esse vazio de diferentes formas. Mas se você, como missionário, estiver conectado com Deus e souber observar bastante, você vai perceber esse vazio e com amizade, carinho, você vai conseguir ministrar essa pessoa a partir desse vazio. Não tem essa de que mesmo uma pessoa que se diz mais ateu que seja, ele não tem tudo por completo. Ele tem alguma coisa que está faltando. E é esse o ponto que a gente tem que ter sabedoria para apresentar isso que a gente sabe, essa pecinha que está faltando no quebra-cabeça, que ele talvez não está identificando, mas você pode, com sabedoria e a ajuda do Espírito Santo, identificar. É por isso que esse desejar de todas as nações faz muito sentido, porque o que as pessoas mais desejam na vida delas é vida. E Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vim para que vocês tenham vida, mas vida em abundância. Enquanto a gente não reconhece Jesus na vida, a vida não tem sentido. Esse vazio aí
essa crise existencial sempre vai existir. Vamos Só lá. que a gente pensa que às vezes não tem, né? Desculpa, é só porque eu lembrei do que ele Não. falou numa outra lição. Ele falou assim, e como é que a gente vai falar, por exemplo, para o rico, né? O rico parece que não tem necessidade, a gente olha para as pessoas, parece que não tem necessidade. Tem sim, é só você olhar com atenção. O próprio cachorrinho que o rico anda o tempo todo já mostra para ele que ele tem uma ausência, seja de amigos, de família que não tem mais contato. Você consegue perceber que tem alguma coisa faltando. Você sabe o que falta, ele não sabe, com o caminho ali, com sabedoria, você chega lá. Aproveitar essa discussão, vamos voltar no segundo bloco, discutindo agora os públicos que Cristo lidou, judeus e gentios, mas antes de chamar o intervalo, não esquece, eu creio em Deus. Essa é uma definição que você pode falar o que você quiser, mas é importante você ouvir de um apresentador de televisão e de um grupo de convidados aqui, antes de apresentador ou convidados, nós somos cristãos. Não adianta, gente, Deus preenche espaços e lacunas que nada, nem filosofia, nem conhecimento científico, nem questionamentos vão preencher. Existe um momento onde não adianta, você e eu somos criaturas, acabou. Se é criatura, é porque tem um Criador. E toda a existência humana e universal das criaturas é em busca desse Criador. Que o pecado estragou, nos distanciou, vem Jesus, invade a história da humanidade para dizer claramente, vim no maior projeto missionário de salvação, redenção e transformação. Rápido intervalo, já já a gente volta. De volta no seu Código Aberto, animadíssimos, não deixa o sono pegar não, se você está assistindo o programa inédito, é sábado à tarde, você é muito bem-vindo nesse ponto de encontro que é o espaço do jovem, para estudar a Bíblia e para sonhar de um jeito diferente com as coisas do céu. E agora eu abro para vocês quatro, fala quem quiser primeiro. Jesus tinha dois públicos-alvo, judeus e gentios. Vamos começar pelos judeus. Jesus veio para os da casa dele, então era primeiro lugar judeu e ponto final, é isso? Na realidade, o que a lição aponta é que ele usou o povo de Israel, né, os judeus, como base, porque ele sabia que ele não seria eterno como humano aqui nessa terra. Então, ele fez um tipo de um treinamento, ele disseminou as ideias dele, o ministério dele e até o plano de salvação dele com esse povo, para que depois esse povo pudesse espalhar isso. É óbvio que isso não era para ficar encapsulado ali naquele povo, para que isso pudesse se estender e a mensagem de salvação também chegasse a todos, porque o ministério de Jesus foi universal, a salvação dele é universal. Mais prioridade foi para os judeus, então o missionário tem que ter o seu público-alvo definido, como é que vocês veem isso? Judeus, o objetivo era centrífugo, né? Era de povo de Israel para todos. Esse era o objetivo inicial do plano da redenção, né? Do plano do povo de Israel. Mas, de repente, não aconteceu, o povo de Israel se isolou cada vez mais e hoje você vê até algumas denominações isolacionistas, onde nós somos aqui o nosso umbigo e a gente vê que na Bíblia não era essa a vontade de Deus. Mas Jesus veio como judeu, circuncidado, ia na sinagoga, filho de judeus, era um correto judeu e ali começou o seu plano missionário. Na verdade, não tem problema nenhum em você ter a sua denominação, ter a sua crença específica. O problema está quando você acha que você é dono da verdade. Opa, que você não... boa. Ninguém está no seu pé de igualdade, porque você tem mais. Na realidade, não é que você está superior, mas se você acha que você tem algo a contribuir, então que você fale, que você não mantém isso para si. E acho que a questão que estava falando exatamente de que Jesus usou essa situação como uma escolinha, né, como uma pequena escola de missões, digamos assim, é justamente como a gente faz, na verdade, treinando missionários. A gente começa com a base ali, mas dando insights do que tem que ser feito quando no todo. Você nota que nas primeiras pregações de Jesus, especialmente no Sermão da Montanha, ele já fala bem no começo que a gente conhece de cor e salteado, que vós sois a luz do quê? Dos judeus. Hã? Dos Né? judeus, A gente não gostei. para pensar, mas é isso mesmo. Desde o comecinho ele já estava dando as bases. Vocês são a luz do quê? Aqui de Jerusalém? Aqui de Israel? Não, vocês são a luz do quê?
vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Intercambiáveis os termos, é tudo, né? Então, Jesus já estava pouco a pouco incutindo na cabeça deles que vocês estão agora ministrando, como a gente fala em missão, né, a esse povo aqui mais imediato, mas eu já estou preparando vocês para o todo. De diferentes maneiras ele foi usando para que eles aprendessem, com casos práticos, com sermão, com tudo. Eu acredito que tem quando a gente fala em judeus e gentios, a gente acaba meio que globalizando a missão, né? Porque judeus poderiam representar aqueles que já tinham acesso à mensagem, né? Ainda iriam receber a Cristo, mas eles já tinham a mensagem de Deus. E aqueles que não tinham a mensagem de Deus. Então, eu acho que, na verdade, o público-alvo de Cristo foram todos, né? Toda a humanidade, que se encaixava entre judeus e gentios, aqueles que... Eu acho que, de maneira mais imediata, eram os judeus. Ele mesmo falou, a lição mostra que eu vim senão para casa das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mesmo porque Jesus veio na última semana das 490 semanas preditas em Daniel. A gente sabia que aquele tempo era o tempo para o povo de Israel. Logo depois que aquela oportunidade ali passasse, eles seriam rejeitados como nação. E então o evangelho passaria a ser a todo mundo. Quando veio Paulo, no final da última semana, Paulo veio para ser o pregador dos gentios. Ele veio para espalhar o evangelho para todo mundo gentil. E é tão interessante você ver, principalmente, a perspectiva disso através dos evangelhos. No evangelho de Marcos, Jesus é um homem dinâmico, ele é descrito como um homem dinâmico, ele é um herói que os romanos aceitariam. No evangelho de Mateus, o tempo inteiro citações do Velho Testamento, porque Mateus estava interessado em mostrar que Jesus era o Messias prometido. Quando você pega Lucas começa a genealogia de Jesus lá em Adão, querendo mostrar que Jesus é o rei prometido para toda a humanidade. Mas João não, João extrapola. João chega e fala, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João quer mostrar a missão de Jesus como Deus vindo à terra, para salvar a todos de uma vez só. Então, você enxerga isso. No começo, realmente, ele tinha que dar uma prioridade para o povo de Israel, afinal, era o final das 490 semanas, a última semana predita para o povo de Israel, mas depois disso, o evangelho se espalharia para o mundo inteiro. E Lucas expressou isso de forma maravilhosa. Você pode ver que as expressões de Lucas são sempre mais bonitas, porque ele pega os rejeitados da sociedade e mostra para você que eles eram bem aceitos por Jesus. Então, é interessante porque na última temporada nós estudamos esse livro de Lucas e vimos que, por ser Lucas um gentil, ele mostra muito esse Jesus acessível aos universal. Universal. Mas vamos só ficar mais uma única pergunta nos judeus antes de passar para os gentios. O que seria hoje, de maneira prática, a aplicação missionária da prioridade de Jesus para os judeus? Queremos só ir falar para os muçulmanos lá em Tóquio, ou lá na China, ou lá em outro lado do mundo? Ou existe um evangelismo, existe um lado missionário também dentro da casa, dos que têm a crença bíblica, etc.? Tem um texto que está em Atos, que eu gosto bastante, quando Jesus dá a ordem, antes dele ir embora, né? Antes dele subir, né? Os discípulos estão ali reunidos, e eles perguntam, né? Capítulo 1, verso 6, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Então Jesus respondeu no verso 7, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Eu lembro que o pastor Volta, ele sempre falava uma questão dos nossos ciclos, né? Os ciclos de atuação do missionário. E ele desenhava didaticamente no curso de teologia, ele fazia um círculo dentro do outro, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então ele dizia que todo missionário ele tem esses 4 ciclos de atuação. E ele não... às vezes Deus pode chamar especificamente para o ciclo já de fora, ou de repente para um ciclo intermediário, ou especificamente só para o ciclo do meio. Mas você não deve deixar, por exemplo, se você atua no último ciclo, que é os confins da terra, você nunca pode ser negligente com o primeiro ciclo, que é o seu ciclo mais próximo, né? Então, eu acredito que que existe assim a necessidade da gente fazer a pregação sim para os próximos, ou para aqueles que talvez já partilhem, talvez precisam de um ânimo espiritual, sei lá. Mas acho que a gente tem que estar atento para o que Deus quer que a gente, como missionário, faça especificamente, para qual público ele deseja que nós, aonde Deus quer que a gente atue especificamente, mas sem deixar nenhum público desatento, né? Eu estava pensando exatamente na mesma questão, porque, de novo, eu gosto de pensar dessa maneira, até
por ver esse versículo exatamente, que tem sim uma progressão, que vai te ajudar, inclusive, a servir de maneira mais completa e ter mais instrumentos. E principalmente pelo seguinte, eu noto muito que algumas pessoas que me procuram falam assim, Liz, eu quero ser missionária, como é que eu posso fazer? Eu quero ser missionário. E, às vezes, eu pergunto uma coisa que a pessoa, acho que não espera. Eu pergunto, e o que você tem feito atualmente, aí mesmo onde você está? Ah, não, aqui eu não consigo justamente, porque é muita correria, não dá tempo de fazer nada, por isso que eu quero ir para fora. Opa. E, infelizmente, esse já é um sintoma... Luz vermelha, é isso aí. Exatamente, que já dá uma luzinha vermelha assim, peraí. E você começa, às vezes, a cavar mais e a pessoa não tem um interesse real em missão. Talvez ela está confundindo um pouco com intercâmbio cultural e tudo mais. Quero aprender um novo idioma. Olha, eu acho muito comédia... Eu nem devia falar isso na TV, porque depois vão começar a mentir para mim nas entrevistas. Não, mas tem gente que na entrevista olha. missionário fala assim, mas eu sempre tive vontade de ir para outros países, aprender uma nova língua, ter novas experiências. E eu falo assim, tá, cadê a parte de missão, meu filho? Vamos lá. Liz. E realmente eu acho que pega, assim, de uma maneira... Vale a pena a gente abrir um espaço agora aqui, a produção também é entusiasmada, para a gente definir isso. Você tocou no assunto que nem o nosso guia de estudo menciona, mas eu convivo muito com jovens também, a gente vê isso. Hoje, graças a Deus, pela questão da cotação do dólar, está alto, mas há uma Mesmo condição assim. brasileira melhorada, a gente percebe que muito mais acesso à viagem está acontecendo, e eu conheço muitos jovens que estão realmente confundindo missão com intercâmbio. Tá? E existem muitas Não opções. tem problema nenhum intercâmbio, né, Laura? Exato. Que bem você poder conhecer o mundo, vai para a Europa, vai para a China, vai fazer inglês nos Estados Unidos. Agora, dizer que o intercâmbio cultural é meu sentimento missionário é diferente do que é a missão de renúncia e enfrentamento de lutas, desafios e semeadura da verdade. Exato. E essa Gostei parte, disso. principalmente, pelo seguinte, existem programas que você vai, por exemplo, trabalhar como voluntário numa instituição e você vai fazer a diferença lá e eu falo, faça, se é o teu plano, você quer aprender um novo idioma, faça isso. Você pode ajudar numa instituição que precisa muito da sua ajuda, mas não confunda isso, depois não volte para o Brasil falando, eu fui missionário em tal lugar. Não, missionário biblicamente, pouco, né? Exatamente, missionário pela Bíblia é quem vai para pregar o evangelho. Não basta trabalhar de graça, isso não é ser missionário. Fantástico. Eu realmente, até hoje, fui missionária em vários lugares e fui voluntária. Só que uma coisa não quer dizer a outra. Trabalhar de graça não é automaticamente ser voluntário. Então, acho que vale muito a pena a gente ter isso muito claro na cabeça, porque senão até vira uma desculpa. Eu já fiz a minha parte na missão, porque eu já fui para tal lugar, trabalhei de... cultural. Exatamente. E eu ouço muito isso. É isso mesmo. Mas é importante a gente manter em mente que o que Deus está chamando a gente é para ser primeiro missionário nesse primeiro círculo, para que a gente possa aprender a ter uma paixão verdadeira pelas almas, que a gente já tem falado nas outras semanas, para quando eu vou para um outro nível, né, um outro círculo, eu tenho já uma mente que está conectada com o que é realmente ser missionário. Mas isso não é só questão de ser missionário de viagem. Muitas pessoas fazem essa confusão também, como, por exemplo, ser pastor. Tem muita gente, você está pregando em algum lugar, a pessoa procura você e fala, eu quero ser pastor. Ah, beleza, quer ser pastor. Por que você quer ser pastor? E o camarada, você vai ver, ele gosta do status do pastor. Do público, exato, do público, né? Eu pergunto para ele exatamente essa pergunta. O que você tem feito já que é trabalho de pastor na tua igreja? Você prega? Você dá estudo bíblico? Você gosta disso? O cara não faz nada disso. Mas, no entanto, dá na cabeça dele que quer ser pastor. Por que você quer pastor? Porque ele vê o pastor falando na frente, o pastor é bem quisto pelas pessoas, as pessoas respeitam o pastor. Então, infelizmente, isso é um problema. As pessoas... E foi feita uma pesquisa agora, há pouco tempo, na nossa igreja, por que tem tanta gente querendo, estudando teologia e tudo mais? E um dos problemas, exatamente, ele quer se encaixar e tem um status social diferente no meio da comunidade. E, por isso, acho que quer ser pastor. Tem um meme na internet que eu acho que define exatamente o que ela falou, que é um dessas de piada, assim, mas eu acho maravilhoso. Tem um dos personagens heróicos lá, sentadinho assim, né? Aí a frase em cima é assim, tem gente que quer ser missionário na África, mas não dá nem bom dia pro seu vizinho. Eu acho que define perfeitamente. A gente não pode ser negligente com nenhum dos ciclos. Deus vai nos chamar para ciclos específicos, para cada vez coisas maiores. Tem as etapas que a gente deve cumprir. Mas se a gente não tem capacidade de dar bom dia pro nosso vizinho, de tratar bem quem está perto da gente, o que a gente vai fazer lá fora? Bom, então... Excelente, então já fechamos o primeiro círculo. Agora vamos para o segundo círculo, um pouquinho mais amplo, os gentios. E aí acontece um escândalo completo, porque Jesus vem para
comer com prostituta, ir na casa do ladrão, do dono do petrolão, do mensalão, de todos os anos da vida, Zaqueu. Jesus, ele cheira a gentil, ele abraça a gentil, ele convive com eles, com gente de outras classes, e Jesus mostra claramente, peraí, eu vim, mas inclusive para os próprios samaritanos que eram piores do que porcos. Na escala vinha porco e abaixo do porco aí vinha o samaritano, e Jesus vai lá. Então agora Jesus estraçalha todas as maneiras rotineiras de segmentação social. E aí? Eu acho tão legal isso na Bíblia, que isso é descrito tão claramente que Jesus fazia isso mesmo, que as pessoas se escandalizavam mesmo e ele não estava nem aí. Que era isso que ele queria mostrar. E isso é uma grande lição para a gente, porque o tempo passou, vai continuar passando, e essa questão do preconceito, da zona de conforto, eu posso até pregar, mas é que tem gente que não tem jeito. E Jesus, ele deu uns exemplos práticos. É óbvio que ele não teve condição de atingir todo mundo nos seus dias, mas isso foi meramente um exemplo de que a gente realmente tem que ter a disposição de falar para todo mundo. E tem outra coisa. O livro de Miqueias fala que Deus tem prazer na misericórdia. Então, quando ele pregava, ele já tinha esse olhar. Ele não estava olhando a aparência, o que estava por fora. Ele enxergava o coração. E esse olhar a gente não tem. A gente só tem através de Deus. Você só canta para cristão? Não, de maneira nenhuma. De maneira prática, você vê isso no teu exercício missionário de louvor? É tão legal as duas frentes. Quando você vê e fala, olha, eu já ouço essa mensagem há tanto tempo, mas hoje eu senti que ela foi apresentada a mim de uma maneira diferente. E a segunda frente é quando alguém fala, eu nunca tinha ouvido sobre isso, eu estou passando por isso, isso e isso, e hoje eu ouvi uma palavra que eu precisava. De onde que você é? Onde que você ouviu isso? Então, isso para mim, é assim a confirmação de Deus para mim. Tá vendo? É isso que eu quero que você faça. É para isso que eu te escolhi. E agora eu vou tocar na ferida, e vou jogar lenha na fogueira e vocês que apaguem, tá bom? Porque, veja só, o cristão, a gente é peculiarmente higiênico. Tá? A gente esteriliza a fé. Uma coisa, eu me sinto à vontade de conversar com vocês, eu abraço um irmão da Igreja Batista, eu vou na Igreja Universal, na Igreja Presbiteriana, falo paz ali com um amigo da Assembleia. Estamos todos irmãos na fé, somos todos de uma crença cristã. A gente costuma ter muito mais fluidez nesse ambiente cristão. Mas aí quando o assunto é quem nem crê na Bíblia, quem nem crê em Deus, quem crê em todas as deidades por aí, e a gente fica pensando, Senhor Deus, ser missionário para esse povo é diferente, né? Você vai falar depois do intervalo, porque agora o fogo pega e a gente volta depois do nosso intervalo. Passou rápido no intervalo, o grupo aqui comentando, o pastor está no primeiro bloco? Não, já está no terceiro bloco, voou, porque quando a gente fala de Jesus, fala de missão, fala de paixão pelas pessoas e evangelização, o tempo voa. E aqui eu já jogo para vocês a pergunta, e esse evangelismo higiênico que esteriliza o nosso alcance? Uma coisa é falar para alguém que, olha, guarda outro dia, não é o sábado, é o domingo, é a quarta-feira, não creio na Trindade, mas creio só em Deus o Pai, o outro ali, não creio na imortalidade da alma. A gente está num ambiente cristão e de repente Deus nos chama para falar para pessoas que nem têm esse fundamento bíblico, ou não quer nem saber, e é gente que não está nem aí arruaçando a vida. Aí não, né? Peraí, prostituta, ladrão, gente que difama, gente que não presta, gente que não está nem aí para nada, eu não quero ficar perto de terrorista. Tem que evangelizar eles. Eu acho que quando todas essas bases são tiradas, né, nosso chão bíblico, eu acho que sobra a essência do caráter de Cristo, que ele ainda assim é tão atraente que faria pessoas se interessarem por uma figura diferente. E isso só pode ser expresso através de uma vida consagrada que representa exatamente o caráter de Cristo. E essa vida, ela tem que ter a característica suprema do amor. É aquilo que eu já falei em outros programas também. O amor, ninguém nega, todo mundo procura, é uma necessidade da humanidade. Essa busca por responder perguntas que todo mundo faz.
E se a gente não tem o mesmo livro de ponto de partida, que as pessoas vão falar, mas o que está aí eu não acredito. Então, eles precisam ver uma vida coerente, uma vida que represente a figura de Cristo. É a Bíblia comportamental. Exatamente. O cara vai olhar para você e vai falar assim, pô, mas você tem alguma coisa diferente em você. O que você representa? Por que você é assim? Aí você vai se tornar o representante de Cristo, né? O representante da Bíblia. Então, você passa a ser a Bíblia para aquela pessoa, né? Então, aí a tua vida é o que vai determinar a sua crença. Pastorzão, e a grande comissão fecha essa moldura de primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, mundo inteiro, e agora vocês saem daqui para revolucionar o mundo. É por isso que eu volto à lição do trimestre passado, de Lucas, porque o Evangelho de Lucas ele é bem interessante, porque ele mostra para você uma coisa, é que Jesus estava muito interessado em pessoas que eram realmente completamente diferentes dele. E o legal desse Evangelho é que ele está sempre elogiando a fé dos de fora e criticando a fé dos de dentro. Aí ele pega e fala, mulher sirofenícia, vai que a tua fé te salvou. Aí pegava lá o homem, o centurião, vai que a tua fé te salvou. E quando chegava nos fariseus, nos judeus, nos saduceus, era paulada. Quer dizer, aquele pessoal lá sem saber, amava mais, aceitava mais, tinha mais fé do que aqueles que tinham fé, que tinham conhecimento bíblico. Ó, eu vou dar um exemplo, talvez pequeno do que seja isso. Eu conheço algumas pessoas aí do mundo evangélico que eu não creio da maneira deles. Não creio, não acho que eles conhecem da Bíblia o suficiente. Mas eu já vi gente assim, muito simples, fazendo determinada coisa, mas porque ele fazia com fé, Deus aceitava e ajudava. Vi outro de um motorista de táxi que ligou de manhã o táxi não funcionava. Tentava ligar o carro, não funcionava. De repente, ele comprou uma latinha de azeite na mercearia, foi lá, ungiu o motor do carro, botou o joelho no chão, fez uma oração. O carro funcionou, ele saiu para trabalhar. Eu falei assim, às vezes eu, com todo o meu conhecimento bíblico, não teria coragem de fazer uma oração tão sincera. E Deus, vendo a sinceridade daquele homem, aceitou. Uma vez eu vi uma irmãzinha evangélica que foi na casa de uma pessoa e que lá tinha um cachorro. O cachorro veio com tudo para cima dela, latindo. Na mesma hora ela falou desse jeito, eu repreendo em nome de Jesus. O cachorro enfiou o rabinho entre as pernas e saiu correndo. Olha aí. E aquela mulher, na fé dela simples, ela mostrou para mim muito mais fé do que muita gente que eu conheço, que tem muito conhecimento bíblico e que não tem a fé que ela tem. E isso não acontece só com pessoas evangélicas, mas também acontece muitas vezes com pessoas que não conhecem nada da Bíblia e que, no entanto, num determinado momento, acham Jesus, como Pedro falou, tão atraente que invocam o nome de Jesus, que buscam Jesus, mas que buscam com fé. A verdade que eu acho, Pedro, é que Jesus é muito atraente. Eu costumo dizer assim, que tem pessoas que são tão bonitas que ela te atrai na mesma hora. Eu tinha um amigo que ele era assim, ó, tinha olho azul, bonito, sorriso lindo, e ele dizia, quando uma mulher olha nos meus olhos, sente o perfume a fragrância do meu perfume e vê a doçura do meu sorriso, ela certamente se apaixonará, ele dizia. E era mesmo, o cara era bonito, tanto é que no ônibus tinha menina que dava bilhete para ele. Para de falar de mim, Fábio, por favor. Ai, gente, que momento esse foi do Pedro, gente. Foi. Ele conseguiu, nesse momento, todo mundo agora. acordar todos nós. Né? Só que Jesus é desse jeito também. Se você um dia olhar nos seus olhos, sentir a fragrância do seu perfume e ouvir o tom da sua voz, você certamente se apaixona por ele. E a gente tem que conseguir mostrar esse Jesus que é atraente para essas pessoas que não conhecem Jesus, e eles com certeza vão buscar. Deus seja louvado. Passamos um pouco do tempo, nem que a Laura fique para cantar para o encerramento do nosso programa, mas Laura, louvar a Deus é bom demais depois de uma discussão missionária como essa? É um privilégio. Tá bom. Eu vou cantar uma música que fala sobre o texto de Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Opa. Que fala que Deus tem prazer na misericórdia, como eu mencionei, eu já estava com essa música em mente, e Ele joga todos os nossos pecados no fundo do mar e esquece. Então, quando for muito difícil para a gente perdoar alguém, que a gente se lembre do fundo do mar e que a gente consiga se libertar e perdoar. Amém. Foi de ferida em ferida que eu vi. Não vale a pena cultivar carinho pela dor que eu senti.
Deus consegue consolar o choro e a dor, mas resta memória que não me deixa esquecer. Mas eu sei que existe o fundo do mar, um lugar pras minhas mágoas, lançar pra perdoar, me libertar e nunca mais lembrar. São essas águas turvas que vou procurar quando a amargura me sondar, pois nelas tua graça afogou os erros meus. A tua perfeição se estende desde o céu até o escuro do oceano, tornando invisível o que eu lá deixei. Me ensina a ir pro fundo do mar, o lugar pras minhas mágoas, lançar pra perdoar. Se o eterno insiste em me redimir, que o orgulho não me venha impedir de querer chegar ao fundo do mar, um lugar pras minhas mágoas, lançar pra perdoar, pra perdoar, me libertar e nunca mais lembrar. Amém, Laura. Que talento, cantora, pianista e uma jovem missionária. E aqui já está o pastorzão aqui no seu mobile, né? Aproveitando o momento, pastor, usando as redes sociais também. Aí a gente deixa aqui o recado para você, jovem querido. As redes sociais hoje fazem coisas incríveis. Você tem nas suas mãos uma oportunidade missionária, não esquece disso. E eu fico feliz em estar junto com você, encerrando esse programa. Passou rápido, Laura. Vamos lá, verdade. só tem aqui 1 minutinho para cada um. Tentando recuperar tudo que foi o que Jesus fez na missão, que exemplar prático para a gente sair desse programa fazendo a diferença. Eu vou fazer isso a partir de hoje e apelo a você, jovem, para fazer também. Vamos lá. Começa lá, que eu falei. Vai, Laura. Olha, que baseado no que a gente conversou hoje, que você e que eu, né, que a gente realmente esteja aberto a pregar, primeiramente para onde você sentir que Deus está te chamando, mas não ache que talvez o lugar que você tem que ir tenha que ser longe. Novamente, não confunda o sonho de ser missionário com o sonho de conhecer outros lugares do mundo, que você realmente tenha essa sensação clara. E quando eu digo isso é porque é realmente claro, do chamado de Deus para você. Quando Deus tem um chamado, ele é claro. Você sente, você sabe que ele está falando com você, ele te incomoda. E acho que esse assunto, como você tem falado toda a introdução, é um assunto que incomoda para a gente ir. Que você não se prenda. Não, eu tenho que pregar só para esse pessoal da minha igreja. Não, esse pessoal aqui
Não se prenda só, não. Eu tenho que só pregar para longe. Você tem que realmente fazer o que Deus está te chamando para fazer. Mas se Ele está te chamando para fazer tudo, que você realmente faça para dentro e para fora. Vamos lá. Bom, só posso dizer, siga os passos de Jesus. Cultive a sua dependência dele a cada dia. E acho que o que sempre me deu força e continua me dando força para continuar, mesmo com as dificuldades da vida missionária, é quando a gente olha para a grande comissão, que uma, né, das citações, ou a minha favorita, está justamente em Mateus, no finalzinho lá de Mateus, capítulo 28, no versículo 20, ele diz tudo que você tem que fazer desde o 18, mas depois ele fala, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então vai tranquilo, pode ir, que ele vai te acompanhar até aqui. o finalzinho. Amém. Sobrou 30 segundos para cada um agora. Você falou que, de forma prática, né, uma coisa que eu desejo, Cristo ele era muito eficaz na pregação porque ele é maravilhoso. Então, a única coisa que eu tento tentar fazer imitá-lo e fazer com que as pessoas se conectem a ele. E uma das características mais marcantes de Cristo para mim é o olhar dele. Algumas cenas é descrito, né, inclusive quando Pedro peca lá e ele olha para Cristo e Cristo tem um olhar que transforma a vida dele. Eu queria carregar no meu olhar um olhar parecido com o de Cristo para que as pessoas sintam também esse aconchego, essa compaixão. Então isso para mim é de forma prática para o meu dia a dia, assim, o olhar de Cristo. Amém. 20 segundos, pastor. Seja Jesus para as pessoas. A gente tem que ser Jesus para as pessoas. Tem muita gente que nunca vai pegar uma Bíblia para ler e você vai ser a única Bíblia que eles vão poder ler. Seja Olha Jesus aí. para as pessoas. Que bacana. Você é a única Bíblia que grande parte do mundo vai ter. Eu quero terminar apenas mencionando para vocês, aproveitando a deixa da Liz, um personagem bíblico que me chama muita atenção. E o nome dele é Tomé. Porque Tomé, ele passa pelas páginas sagradas como um tremendo mau exemplo. Tomé duvidou de Jesus. Jesus apareceu e Tomé, a única menção grande e reforçada de Tomé é um momento feio, triste, de vacilo, onde Tomé diz, não creio, só se eu tocar. Vem cá, Tomézão, toca aqui. E é assim que Tomé desaparece da Bíblia. E depois você vai estudando e vai vendo que na tradição cristã os documentos históricos provam que esse Tomé, que você não daria nada por ele ter duvidado de Jesus, é o mesmo Tomé que depois dessa grande comissão sai, vai para a Índia. E se você conhece alguma coisa de cristianismo num dos países mais populosos da humanidade hoje, é porque um tal de Tomé chegou lá e disse, tá certo, eu errei, mas agora eu vim aqui porque esse Jesus me constrangeu tanto, me comoveu tanto, esse olhar me arrebentou tanto, que agora vocês vão ver quem que eu sou. E Tomé vira um tremendo missionário. Eu termino com esse apelo por quê? Exatamente porque a gente olha o exemplo de Jesus e se esquece às vezes do exemplo de Tomé. Porque a gente vai errar. Jovem, não adianta você ver aqui essa performance de nosso programa, aqui é uma televisão, mas entenda, por trás dessa roupa, dessa imagem que você vê, tem ser humano. Pedro não é perfeito, nem Laura, nem Liz, pastor Fábio, muito menos eu, nem o Nério que está me filmando, que é o câmera. Você entendeu que a gente erra, só que uma vez errados, a gente se levanta e segue em frente, jovem. Então Tomé, o homem que duvidou, foi o pioneiro missionário na Índia. E morreu martirizado como todos os outros 10 discípulos, que todos os 11 martirizados. Tomé, o que duvidou, morreu por aquilo que ele passou a acreditar. Então, jovem, quem é você como missionário? Mais uma vez, minha pergunta de toda essa temporada, você é um missionário, você é uma missionária, e mesmo sendo um Tomé, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue em frente. E você vai viver coisas extraordinárias, histórias para contar que só um missionário tem. Existem histórias que só quem é missionário pode contar. E aí, largue-se nos braços desse Jesus, que Ele embale você, entusiasme você e, mais uma vez eu repito, que sejamos a última geração em vida para ver Jesus voltar. A Novo Tempo conta com você, Código Aberto conta com você, mas acima de tudo, Deus conta com você. Forte abraço e a gente se encontra no nosso jeito diferente de estudar a Bíblia, curtindo a Palavra de Deus aqui no Código Aberto. Até o próximo programa. Tchau, tchau.